Fala, meu povo! Bizu do Ledu! Estamos de volta na nossa playlist sobre matrizes. Hoje é a nossa última aula. Vamos fazer a resolução dos exercícios que caem aí normalmente no Enem, nos vestibulares, FUVEST, Unesp, Unicamp e assim por diante. Então, antes de a gente começar a nossa última aula da lista de matrizes, eu gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que ative o sininho, que deixe seu like ou seu dislike, e continue com a gente até o finalzão da aula aí, né? E que lá no final você coloque aquele comentário maravilhoso, colocando lá o que você gostou ou não gostou, aquilo que você põe como sugestão para a gente estar melhorando, ou aquilo que a gente não falou, e aí você gostaria que a gente falasse. Tudo bem? Então, vamos começar nossa aula de hoje, que é só resolução de exercícios. Vem comigo! Então, nossa primeira questão aqui do Enem. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram apresentados na matriz abaixo. Nessa matriz, os elementos das linhas 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente. Enquanto que as colunas 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda a sexta, também respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou a maior quantidade de acertos foi aplicado na... Vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve esse exercício. Perceba o seguinte, essa matriz aqui, nós temos 5 linhas, 5 colunas. Segundo o exercício, o enunciado, cada uma das linhas representa a quantidade que cada aluno acertou. Então, aqui eu tenho A, B, C, D e E, que são as iniciais dos nomes, né, dos nossos alunos. Quantas questões ele acertou aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Tudo bem? Como ele quer saber qual foi o número de questões que a gente mais acertou em qual dia da semana, então, na verdade, nós estamos pegando aqui o somatório, né, das colunas. Ó. Se nós somarmos 3 com 3 com 3 com 2, nós vamos ter aqui 11 questões acertadas na segunda-feira pelos 5 alunos. No teste da segunda, terça-feira, 2, 4, 6, 8, eu tenho 10 acertos. 4, 8, 10 também acerto. Eu tenho aqui 3, 2, 5, 5 com 5 eu também tenho 10, e aqui eu tenho 6 com 4, 10. Então, olhando desta maneira, o dia da semana que mais teve acerto foi a segunda-feira. E aí está resolvido uma questão de Enem. O que o Enem quer com essa questão, né? Qual que é o objetivo dele? Que você interprete bem o texto e que entenda o que cada linha e cada coluna representa. Questão número 2, também do Enem, nós temos aí a transferência eletrônica disponível, chamada de TED, é uma transação financeira de valores entre bancos diferentes. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4, 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A, cada elemento A e J, em que o I varia de 1 a 5 e o J também varia de 1 a 5, e que o elemento A e J corresponde ao total proveniente de operações feitas via TED em R$ 1.000.000. Ele quer que faça essa transferência do banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos A e I serão 0, uma vez que a TED ela é transferência entre bancos, então não dá para mandar do mesmo banco para ele mesmo, né? Um banco para ele mesmo, a gente faz transferência entre contas normais, sem ser via essa TED. Ok? Temos aí então a condição da matriz e ele fala com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantidade, né, ou quantia via TED foi o banco. Com essa questão aqui, né, cada elemento A e J ele representa que eu estou transferindo de um banco, né? Então vamos chamar aqui um banco, e o J, outro banco, beleza? Tá. Então, o que significa que esse elemento aqui deu 0? Por quê? Porque aqui nós estamos transferindo do banco I para o banco I, né? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Observe que na linha nós fizemos então a transferência desse caso aqui, do banco 1 para o banco 2, certo? Aqui seria a transferência do banco 1 para o banco 3, transferência do banco 1 para o banco 4, transferência do banco 1 para o banco 5, certo? Então, qual foi a quantidade de transferência que o banco 1 fez?
nós vamos estar analisando a linha. O banco 1 transferiu o somatório desses milhões. Então aqui, ó, 2 mais 2 mais 2, o banco 1 transferiu 6 milhões. O banco 2 vai ser a linha 2, concorda? Ó, aqui é o nosso I1, I2, I3, I4, I5. E lá o nosso J, né? Então, olha lá, aqui o banco 1, o banco 2 não transferiu nada para o banco 1. Não pode transferir para ele, mas ele transferiu aqui, ó, 2 mais 1, 3. E agora a gente vai fazer exatamente isso, ó. Vamos somar aqui e ver qual a maior quantia. 3 mais 1, 2, 4, 5. Aqui eu tenho 2 mais 2, 4. E aqui eu tenho 1 mais 1, 3, 5. Qual foi a maior transferência, né? Qual foi a maior quantidade? Quando o banco 1 transferiu para os bancos 2, 3, 4 e 5. Então, a maior transferência foi o 6. Bom, vamos à nossa próxima questão do Enem. Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela e ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4. Poderia calcular as médias anuais dessas disciplinas usando um produto de matrizes. Todas as provas possuíam o mesmo peso e a tabela que ele conseguiu mostrar está aí a seguir nessa nossa matriz aí, matemática, português e geografia, nas linhas e os bimestres nas colunas. Para obter essas médias, ele teve que multiplicar essa matriz por qual matriz, ou seja, por qual das matrizes abaixo aí, por qual tabela abaixo. Vejamos o seguinte, cada uma dessas linhas representa uma matéria. Então, se ele somar essa, mais essa, mais essa, mais essa nota e dividir por 4, ele consegue então ter a média dele dessa disciplina. Se eu multiplicar todo mundo por 4 e somar, eu encontro a média, mas eu não fiz multiplicação de matrizes. Então veja bem, para que a gente tenha, né, nós temos uma matriz aqui 4 por 4. Para que eu possa efetuar essa multiplicação, qual que é a característica dessa matriz? Eu não sei qual o tipo dela, mas eu tenho certeza que ela tem que começar por 4 por alguma coisa. Por quê? Pela regra do jogo, a quantidade de linhas da minha segunda matriz e a quantidade de colunas da minha primeira matriz tem que ser igual. Então agora, o que vai sobrar? Essa segunda matriz aqui, ela pode ser do tipo 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 4 por 5, 4 por qualquer coisa. Das alternativas que eu tenho aí, observe que nós vamos ter aqui, então, o 1. E aí, qual é que vai encontrar o valor? Nós temos aí 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. O que significa isso? Eu vou estar multiplicando o primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo elemento com o segundo elemento. Essa multiplicação e depois a soma vai me dar a média. Então, a alternativa que nós estamos procurando é essa planilha, né? Ou essa tabela que faz com que, na hora que eu faça a multiplicação da linha pela coluna, isso aqui me dá a média aritmética. Nós sabemos que a média aritmética de qualquer conjunto de dados seria você pegar o xi, né? Ou seja, cada informação aqui, somar tudo isso e dividir isso por n. Então, no nosso caso aqui, essa média seria somar os 4 elementos e dividir por 4. Beleza? Então, só para deixar claro, por que não seria a alternativa 1/4 vezes? Porque isso não é multiplicação de matrizes, é multiplicação de um número por uma matriz. Então, isso é verdade. Mas como ele pediu no problema multiplicação de matrizes, então toma cuidado com isso. A alternativa. Nosso próximo exercício da FUVEST diz o seguinte: sejam alfa e beta números reais com o alfa variando de menos π sobre 2 a π sobre 2, ou seja, de menos 90 a 90, tá? E o nosso beta variando de 0 até π. Se o sistema de equações dado em notação matricial for satisfeito, qual seria o valor de alfa mais beta? Perceba o seguinte, ó. O que seria essa notificação, né, de um sistema de equação matricial? Nós não vimos isso ainda, mas nós temos aqui uma matriz 2 por 2, correto? Temos uma matriz aqui 2 por 1 e temos uma outra matriz 2 por 1. O que significa? Que se a gente fizer essa multiplicação, que é possível, né, porque o número de colunas e o número de linhas são iguais, nós vamos ter uma matriz aqui que eu vou fazer a igualdade e aí eu vou ter uma equação, correto? Olha só, 3 vezes tangente de alfa
somado com 6 vezes cosseno de beta, isso vai ser igual ao primeiro termo lá, ó. Concorda? Olha lá, isso aqui é um termo da minha matriz, o A11, que vai ser igual do outro lado lá, o B11. Quando a gente fizer agora, né, fizemos a primeira linha com a primeira coluna aqui, ó. Vamos fazer a segunda linha, vai ter o segundo elemento aqui, que vai ficar 6 tangente de alfa, né, mais 8 cosseno de beta, isso é igual a menos 2 raiz de 3. O que nós temos aqui? Um sistema de equação. Perceba que agora, para resolver isso, a gente poderia fazer vários tipos de situações. A gente poderia tentar isolar uma, né, ou tangente ou cosseno, substituir na outra, ou então eu posso vir aqui, multiplicar toda essa linha aqui, multiplicar ela por 2. Mas vamos multiplicar por menos 2. Por que menos 2? Quando eu fizer a multiplicação aqui, ó, vai ficar menos 6. Quando eu somar, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, a tangente desaparecendo. Entendeu? Então, ó, esse menos 2 eu sou obrigado a multiplicar por todo mundo. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Somado, some a tangente. Ah, entendi, Ledu. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Menos 2 somando com 8, isso aqui dá menos 4 cosseno de beta. Menos 2 vezes 0 dá 0. Somado com isso aqui dá menos 2 raiz de 3. Ok? Vamos multiplicar por menos 1 para poder sumir o sinal. E aí eu ficaria, então, ó, cosseno de beta é 2 raiz de 3 dividido por 4. Daqui eu tiro que o cosseno de beta seria... Percebe, então, que eu vou escolher uma das duas aqui em cima para trocar aqui o cosseno de beta. Então, eu vou escolher a primeira, que está dizendo o seguinte, ó, 3 tangente de alfa mais 6 cosseno de beta é igual a 0. Né? Tem uma viagenzinha aqui. Isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Correto? Olha lá. Simplifiquei o 4 com 2, aqui dá 2. Legal. Quando a gente simplifica isso, eu descubro que a tangente de alfa deu menos raiz de 3. Então, nós descobrimos quanto vale o cosseno do beta e a tangente do alfa. Mas nós não sabemos ainda quanto vale o alfa e o beta, porque nós queremos saber quanto vale a soma dos dois. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, vamos pensar no nosso ciclo trigonométrico, né? Onde nós temos aqui que relembrar aqueles conceitos. Ó, aqui é o eixo do seno, aqui é o eixo do cosseno e aqui é o eixo da tangente. Lembrando, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. A leitura é sempre feita nesse sentido. Quando a gente faz leitura nesse sentido, é positivo. Quando a gente faz leitura nesse sentido, é negativo. Ledu, aonde é que está o meu alfa? O meu alfa, ele vai estar entre menos 90 e 90. Então, o meu alfa está aqui, ó. Ou seja, o meu alfa está falando da tangente. A tangente é negativa. Quais são os quadrantes que a tangente é negativa? A tangente é esse eixo aqui, ó, que é positivo para cima do zero e negativo. Então, ela é negativa onde? Nesse quarto quadrante. Ledu, qual é o ângulo cuja tangente dá raiz de 3? Esquece sinal negativo. Qual seria o valor do alfa cuja tangente dá raiz de 3? Eu tenho que lembrar daquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, né? A tangente cujo ângulo vai dar raiz de 3 é 60 graus. Tudo bem? Ou, se a gente deixar ele em π, né, seria π dividido por 3. Que seria 180 dividido por 3. Ok? Tá, mas não é esse o valor do alfa. Por que não? Porque nós queremos que ele seja negativo. Se ele é negativo, em qual quadrante que ele está? A tangente é positiva nesses dois quadrantes aqui, ó, no primeiro e no terceiro. Ela é negativa nesses dois quadrantes. Então, o valor que nós estamos procurando do menos raiz de 3 tem que estar aqui nesse quadrante. Então, na verdade, ele vai ser o 60, mas negativo. Então, aqui é menos 60. Então, o nosso alfa aqui seria menos π sobre 3. Esse é o valor do alfa. Legal? E o beta, Ledu? Como é que eu vou achar o valor do beta? Bom, cosseno de beta é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, cosseno, lembra, o cosseno é 1, 2, 3. E o cosseno é 3, 2, 1. Então, isso aqui, o beta, está valendo o ângulo de 30 graus. 30 graus, ele está no primeiro quadrante, ok, porque o nosso beta está variando de 0 até π. Então, o beta está variando de 0
do primeiro ao segundo quadrante. E o cosseno, ele sabe que ele é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. Como ele é positivo, então o nosso beta aqui é o ângulo de 30. Mas como está em radianos, vamos escrever isso aqui como π, que é 180, dividido por 6. Então, o valor do beta é π sobre 6. O valor do alfa é menos π sobre 3. O que nós temos que fazer aqui? Somar esses dois valores para achar a resposta. Então, percebe que eu vou usar aqui, ó, π sobre 6 somado com menos π sobre 3. Ledu, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo uma subtração agora, ó, né? E aí, como é que a gente faz? Tira o MMC. O MMC aqui é 6, então aqui fica π. Aqui fica 6 dividido por 3 dá 2, então aqui fica 2π. Eu tenho um π, devo 2, vou ficar devendo um π. Então, a resposta do nosso problema aqui, e a alternativa aqui, é a alternativa B. Próxima questão da FUVEST diz assim, considere a matriz A, 2 por 2, com esses elementos que estão aí, onde A é um número real. Sabendo-se que A admite inversa, ou seja, a matriz A elevado a menos 1, cuja primeira coluna é 2A menos 1 e menos 1, ele quer saber qual é a soma dos elementos da diagonal principal da matriz inversa. Então, o que nós vamos fazer para resolver esse exercício? Ó, essa é a minha matriz A, essa é a matriz inversa. Nós sabemos que quando a gente pega a matriz A, multiplica pela inversa, isso me dá a matriz identidade. É a definição para se encontrar a matriz inversa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar essas duas matrizes, vamos igualar a identidade e vamos tentar achar o A e o Y, que é o que me interessa. Ok? Então, nós vamos fazer isso aqui agora. A matriz A é o A, 2A mais 1, A menos 1 e o A mais 1. A minha matriz inversa é essa aqui que a gente escreveu, ó, 2A menos 1. O que nós vamos fazer? Vamos multiplicar as matrizes. Multiplicamos linha por coluna, né? E aí o resultado disso nós vamos igualar para montar um sisteminha. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar A que multiplica 2A menos 1 mais 2A mais 1 que multiplica menos 1. Ó. Vamos agora multiplicar essa por essa. Só que, veja bem, eu não me interesso pelo x, eu quero saber o y. Então, ó, perceba, quando nós fizermos essa multiplicação, isso aqui vai dar o meu elemento A11, que vai ser igual a 1. Ó. Percebe agora que se eu fizer a multiplicação, né, desse elemento por esse aqui, eu vou ter o igual a 0. Eu vou estar envolvendo ali o x e o y. A mesma coisa acontece envolvendo o x e o y. Então, nós vamos montar a nossa planilhinha aqui agora fazendo, ó, esse primeiro multiplicando por esse. Então, aqui ficaria A, que multiplica x, mais 2A mais 1, que multiplica y. E isso vai ser igual a 0. Ó. Ledu, não entendi muito bem. Esse é o primeiro elemento. Você multiplicou linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2, é o segundo elemento. Então, você igualou já, né, o primeiro elemento com o primeiro, o segundo elemento com o segundo. Ah, agora entendi. Então, agora na segunda linha aqui ficaria A menos 1, que multiplica 2A menos 1, mais A mais 1, que multiplica o menos 1, e isso vai ser igual a esse elemento aqui que é 0. Ah, entendi, Ledu. Você está montando um sisteminha. Exatamente. E aqui a mesma coisa, ó, nós vamos estar multiplicando o A menos 1 vezes x, então A menos 1 vezes x, mais o A mais 1 vezes o y. E isso vai ficar igual a 1. Então, nós temos aí um sisteminha. Vamos tentar resolver aqui esse lado da questão, porque a gente vê se a gente consegue comparar e resolver o nosso problema. Vamos lá. O que nós temos aqui na primeira equação? Nós vamos abrir a distributiva, né? Esse aqui com esse aqui igual a 1. Então, essa é a nossa primeira, que ficaria assim, ó, 2A quadrado menos A. Esse menos troca o sinal, então fica menos 2A menos 1 igual a 1. Trazendo todo mundo para cá, eu vou ter uma equação de segundo grau, né? Ficaria, ó, 2A quadrado menos 3A menos 2 igual a 0. Então, nós vamos resolver isso aqui. Isso aqui é uma equação de segundo grau que a gente pode resolver por Bhaskara, né? Então, delta
vai ser B2, que o nosso B aqui é menos 3, B2, menos 4 vezes A, vezes o C, que é menos 2. Continuando, então, vamos achar o valor do A aqui. Então, nós lembramos que A é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, daqui teria duas possibilidades do A. O A vai ser 3 mais 5, 8, dividido por 4, que dá 2. E o outro seria 3 menos 5, que daria menos 2, dividido por 4, isso aqui dá menos meio. Nós temos uma segunda opção aqui do A. Nós vamos montar essa equação aqui, ó. A vezes 2A, isso aqui dá 2A quadrado. A vezes menos 1 dá menos A. Aqui dá menos 2A. E aqui dá mais 1, certo? Desse lado aqui. E aqui eu teria menos A, menos 1. Quais são os possíveis valores de A que eu acho aqui, ó? Então, isso aqui eu posso colocar em evidência. O 2A ficaria A menos 2 igual a 0. Então, o A pode ser 0 ou o A pode ser 2. Percebeu que o A que eu encontrei nessa equação e o A que eu encontrei nessa equação, que satisfaz as duas, porque eu tenho 0 e 2 e tenho menos meio e 2. Quem satisfaz as duas é o A valendo 2. Lá naquela equação lá, ó, AX mais 2A mais 1Y igual a 0 e A menos 1 que multiplica x mais A mais 1 que multiplica y igual a 1. O que a gente vai fazer? Nós descobrimos que o nosso valor do A calculado e necessário é o 2. Então, nós vamos trocar aqui, né? Vamos resolver essa equação ficando assim, ó, 2x mais 2 vezes 2, 4, mais 1, isso dá 5y igual a 0. E aqui eu ficaria com 2 menos 1, isso aqui dá 1, 1x. 2 mais 1 dá 3, então aqui fica 3y igual a 1. Vamos resolver o nosso sisteminha aqui. O que a gente vai fazer? Como eu quero achar o valor do y, eu vou multiplicar a segunda linha por menos 2, porque daí eu já sumo com o x, ó, né? Então ficamos, ó, com 2x mais 5y igual a 0. E essa segunda linha fica como menos 2x, que eu vou ter que multiplicar por todo mundo, ó. Menos 6y igual a menos 2. Quando nós somarmos aqui termo a termo, o x some, aqui fica menos y igual a menos 2, então nosso y está valendo 2. O a menos 1 é essa matriz aqui, né? Que era 2a menos 1, x, menos 1 e y. Como interessa para nós descobrirmos qual é a soma dos elementos da diagonal principal, então ficaria 2 vezes o A, que é 2, 4 menos 1 aqui é 3. Esse y, nós acabamos de calcular, ele vale 2. Então, independente dos outros valores aqui, mesmo não sabendo x, o que ele está pedindo para a gente é essa soma aqui. Ou seja, 3 mais 2, a soma que nós estamos procurando dos elementos da diagonal principal, né? Então, a soma da diagonal principal, ela vale 5. Nossa próxima questão, também da FUVEST, diz que uma matriz real A é ortogonal se A multiplicado pela sua transposta é igual à identidade. Então, ele está dizendo que I é identidade e A é sua matriz transposta. Se é ortogonal, então x² mais y² é igual a... Percebe então que a nossa matriz A, 2 por 2, tem esses elementos, meio x, y e z. Quando que uma matriz é ortogonal? Quando a sua matriz multiplicada pela sua transposta dá identidade. E ele quer quanto que vale x² mais y². Então, como é que a gente resolve esse exercício? Primeiro, vamos escrever quem é a matriz transposta de A. Matriz transposta é aquela que linha vira coluna, né? Então, a nossa primeira linha aqui, ó, meio e x vira a primeira coluna. E a nossa segunda linha, y e z, viram a nossa segunda coluna, né? Quem é a matriz identidade? No caso aqui é 2 por 2, é aquela onde nós temos os elementos da diagonal principal 1 e os demais são 0. Então, o que ele quer que a gente faça? Que a matriz A, que é meio x, y, z, multiplicado pela matriz transposta, que é meio y, x, z, o resultado dessa multiplicação dê 1, 0, 0 e 1.
O que nós vamos fazer aqui? Vamos resolver esse probleminha de multiplicação. Ó. Linha multiplica coluna. Meio vezes meio, isso dá 1/4. X vezes x, isso dá x². Ok? Vamos multiplicar agora primeira linha com a segunda coluna. Então vai ficar meio y mais x vezes z. Segunda linha com a primeira coluna, isso aqui vai dar meio y mais x vezes z. E aqui nós vamos multiplicar, vai ficar y ao quadrado mais z ao quadrado. E isso tudo é igual a 1, 0, 0, 1. O que nós vamos fazer aqui? Vamos montar um sisteminha, né? Primeira, 1/4 mais x² vai valer 1. Meio de y mais x vezes z vai ser 0. A mesma coisa acontece aqui, olha lá. Meio y mais x vezes z também vai ser 0. E aqui embaixo nós vamos ter que y ao quadrado mais z² é igual a 1. Então nós temos aí um sistema de equação. Daqui a gente já consegue achar o valor do x². Ó. Você concorda comigo? Nós vamos pegar aqui, ó, essa primeira equação, se a gente isolar, 1/4 mais x² é igual a 1, x² vai ser igual a 1 menos 1/4. Então, x², tirando MMC, é 4 menos 1 dividido por 4. x² é 3/4. Y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1. Então, y ao quadrado vai ser 1 menos z ao quadrado. Y mais x vezes z dá 0. É o que está escrito aqui. Daqui eu vou tirar, então, que meio y seria igual a menos x vezes z. Seria o quê? O 2 que multiplica o x vezes o z. Ó. Para levar os dois lados ao quadrado, isso aqui ficaria ó, y ao quadrado. Eu vou elevar esse lado e aquele lado ao quadrado. Do outro lado eu ficaria com menos 2 ao quadrado dá 4, x², z². Ó. Como me interessa o valor do y e eu já tenho o x² e aqui eu tenho um z, eu tenho uma equação com x², y ao quadrado e z, e aqui embaixo também. Então eu posso vir aqui e substituir ó, essa equação aqui, eu posso vir e trocar por 1 menos z². Aqui eu ficaria ó, com 4 vezes o x², que é 3/4, multiplicado por quem? Por z². Nossa, Ledu do céu, que probleminha complicado, hein? O veste, meu irmão. Olha que interessante. Corta esse com esse. O que vai acontecer? Isso aqui é um 3 que está multiplicando. Esse cara vem para cá somando. Então vai ficar assim, ó, 1 igual. O z² vem somando. Eu tinha 3, então fico com 4z². Daqui eu tiro, então, que o meu z ao quadrado é 1/4. Então a gente vai voltar aqui agora ó, e vamos escrever y ao quadrado vai ser 1 menos 1/4. Então, y ao quadrado, 4 menos, então isso aqui dá 3/4. Observe que o meu y ao quadrado é 3/4, o meu x ao quadrado também é 3/4, então o problema está pedindo o quê? Está pedindo para a gente somar o x² mais o y ao quadrado, ou seja, 3/4 mais 3/4, isso dá 6/4, que é a mesma coisa que 3 meios. A alternativa que nós estamos procurando aqui é a alternativa E. Nós temos agora uma questão da Unicamp. Sejam A e B números reais de tal forma que a matriz A satisfaz a equação A² igual a um Azinho vezes A mais um Bzinho vezes I, em que I é a matriz identidade de ordem 2. O produto Azinho vezes Bzinho é igual... Vamos ver como é que a gente resolve isso. A questão da Unicamp, então, ele está falando o seguinte, temos a matriz A e temos uma equação aqui. Ele quer saber quanto que é Azinho vezes Bzinho. Vamos tentar entender a equação descobrindo o que seria A². Né? A² seria a gente pegar a matriz A, 1, 2, 0 e 1, multiplicar pela matriz 1, 2, 0 e 1. Cuidado que não é elevar ao quadrado, e sim fazer a multiplicação da matriz por ela mesma. Como é que a gente faz multiplicação de matriz? Copiamos, né, a multiplicação de linha por coluna. Então, o nosso A
quadrado aqui seria 1 vezes 1, que dá 1, mais 2 vezes 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. 0 mais 0. E aqui 0 mais 1. Então, essa é a matriz A quadrado. A matriz identidade, ela é 1, 0, 0, 1. E agora eu vou pegar esses valores aqui e vamos montar a nossa equação. Então, vai ficar assim, ó. A quadrado vai ser 1, 4, 0, 1. Isso é igual a um Azinho, que eu não conheço, vezes a matriz A. Então, aqui fica 1, 2, 0 e 1, mais um Bzinho que multiplica a nossa matriz identidade 1, 0, 0, 1. Então, nós temos aqui, ó, 1, 4, 0, 1 igual. Aqui eu vou multiplicar todo mundo por A e todo mundo por B, né? Então, aqui fica A, 2A. Aqui fica 0 e aqui fica A. Na segunda equação, todo mundo multiplica por B. Então, fica B, 0, 0, B. Isso aqui é uma igualdade de matriz, então eu vou deixar 1, 4, 0, 1 desse lado e do lado de lá eu vou fazer a soma. A mais B é o primeiro, 2A mais 0, aqui 0 mais 0 e aqui é A mais B. O que a gente tem aqui agora? Ó? Nós vamos igualar essas matrizes. Então, A mais B igual a 1 é a primeira condição. Ó. A mais B é igual a 1. 4 é igual a 2A. Então, 4 é igual a 2A. 0 igual a 0, perfeito. E A mais B igual a 1. Então, daqui eu consigo descobrir ó, que o A vai valer 4 dividido por 2. Eu descubro que o A vale 2. Perfeito? Volto naquela primeira equação. A mais B igual a 1. Se o A vale 2, nós temos aqui que o B vai ser 1 menos 2. O B vai valer menos 1. Logo, A vezes B seria 2 vezes menos 1. A vezes B é menos 2. Olhando nas alternativas aqui, seria a alternativa A. Nosso próximo exercício da Unicamp aí, e o último exercício da nossa lista de hoje, sendo A um número real, considere a matriz 1A, 0 e menos 1. Eu quero que você então calcule quanto seria o Azão, que seria essa matriz aí, elevado a 2017. Vamos pensar assim, ó, nós temos o Azinho, que é o número real, essa é a matriz A. Eu quero saber A elevado a 2017. A primeira pergunta é, quanto que é A elevado ao quadrado? Né? Vamos por tentativa aí em tentar entender. O que seria A quadrado? Seria 1A, 0 e menos 1, multiplicado por 1A, 0 e menos 1. Perfeito? Então, se a gente fizer essa multiplicação aqui, nós vamos ter, ó, multiplicando linha por coluna, a primeira linha com a primeira coluna, dá para nós o nosso primeiro elemento. 1 vezes 1 dá 1. A vezes 0 dá 0, então aqui dá 1. Primeira linha aqui dá A. Aqui dá menos A. A menos A, 0. 0 e 0. 0 e mais 1. Opa! O que significa? Que a matriz A quadrado está sendo a matriz identidade. Você concorda comigo? Isso aqui é a matriz identidade de ordem 2. Ó. Então agora, vamos tentar estabelecer uma lógica. Observe que eu quero calcular o A elevado a 2017. Eu poderia escrever isso aqui como A elevado a 1 vezes A elevado a 2016. Ledu, por que você está separando? Se eu tiver aqui um número par, eu consigo escrever esse 2016 como sendo 1008 elevado ao quadrado. 1008 vezes 2 dá 2016. Isso aqui eu posso trocar, ó, porque isso aqui é um número elevado ao quadrado, é uma matriz ao quadrado. Eu posso trocar isso aqui por I. Então, isso aqui seria um A vezes I. Certo? Então, o nosso A elevado a 2017 está ficando assim, ó. A vezes I. Só que nós sabemos que quando a gente multiplica uma matriz pela identidade, a gente tem a própria matriz. Então, a solução do nosso problema, essa matriz A elevado a 2017 é a própria matriz A. É essa a solução do problema. Moçada, espero ter contribuído aí para ter auxiliado do processo ensino-aprendizagem, melhorar um pouquinho a qualidade do ensino para nós todos aí. Espero ter contribuído para que você tenha aprendido um pouquinho mais. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não curtiu, não tem problema nenhum, deixa o seu dislike.
Mas principalmente coloque seu comentário, diga por quê, né? Ah, Ledu, você fala muito rápido. Ah, Ledu, você fala muito devagar. Ah, Ledu, eu não entendo o que você fala. Ah, Ledu, quer dizer, coloque aí o que você quer. Ledu, tinha um exercício que eu queria que você fizesse, põe aí. Ledu, explica melhor, tal. O que você colocar aí, nós vamos tentar te ajudar, tudo bem? Então, muito obrigado mesmo por ter ficado comigo até aqui agora. Um grande abraço e até breve, onde nós estaremos novamente sempre com um Bizu do Ledu com você. Tchau! Nossa, deparei com o exercício, tá difícil de resolver, não sei o que fazer. Ledu, o que eu faço? Canequinha, Bizu do Ledu, coloca a aguinha nela e ó, seus problemas acabaram! Bizu do Ledu! Lembre-se, essa vaga é minha! Bizu do Ledu! Momento propaganda, é ou não é?